O senhor expulsaria algum membro da sua igreja em algum momento por algum motivo? Olha, eu já fiz isso uma vez. É mesmo? E foi por pressão. É mesmo? A igreja toda queria que expulsasse? Queria. Primeiro, por lei, vocês podem fazer isso. Sim. Uma igreja pode. Pode, porque a pessoa, ela para participar de uma associação religiosa, ela tem que concordar com os termos. Tá. Mas hoje, eu prefiro muito mais conversar, exortar. Não, mas agora você deixou a gente curioso desse caso aí, pastor. Não, era um caso simples. Era uma moça que se converteu, ela era uma secretária executiva e ela vivia saindo com as pessoas lá do emprego. Da própria igreja? Não, da igreja não, os chefes dela. Tá, mas estava em ministério ou não? Não, ela era uma nova convertida. Tá. Uma pessoa ótima, maravilhosa. Aí algumas pessoas, não, tem que expulsar, tem que expulsar, tem que expulsar. Porque ela ficava saindo toda hora com gente do trabalho. Ela toda hora caía no mesmo pecado. E aí o pessoal começou a ficar com medo que ela começasse... Porque tem uma passagem, não tem, que fala que um pouco de fermento leveda a massa. Leveda toda a massa e tal. Eu acho que era legalismo mesmo. Eles queriam mesmo chutá-la para fora. Pelo senhor nem expulsaria. Eu achei que a gente não lutou o suficiente. Eu acho que tem um momento que a própria pessoa quer ir embora, se ela não quer se arrepender. Tá. Você não pode deixar como tá, tem que exortar, tem que apontar o pecado. Vai chegar uma hora que a pessoa vai falar, não, aqui não é meu lugar. Tá bom, então você que saiu. E eu fiz a minha parte. Mas quando você manda embora, dificilmente uma pessoa dessa vai voltar. Tá, é uma responsa do caramba, então assim, né? até hoje eu falo, puxa vida, acho que a gente podia ter tentado mais. Tá, porque uma coisa que eu reparo, né? A gente estava até escalonando aqui, né? Falando de pecados piores ou menos piores, né? Isso daí, pra mim, é a maior evidência disso. A igreja é muito hipócrita. A igreja quer Principalmente expulsar com o pecado gay, sexual, né? quer expulsar o gay, mas o adúltero finge que não tem nada. Entendeu? Mas aí o avarento não expulsa, tá lá naquela lista também. Os mentirosos não expulsa. Então aí a igreja se torna o juiz e não a escritura. Eu prego a verdade, eu prego contra o pecado. Agora, se uma pessoa está num pecado assim, é claro, ela não vai ocupar nenhum cargo de liderança. Tá. Mas ela não é impedida de estar lá para ouvir a palavra, porque a minha esperança é que ela se arrependa. É porque tem uma passagem, né, até dentro disso que o senhor está falando, né? Sabe aquela passagem que fala que Deus odeia 6 coisas, mas a 7ª ele abomina? Ele abomina. Que é a pessoa que fica fazendo intriga no meio da igreja. É lançar irmão contra irmão. E isso, às vezes, é 1000 vezes pior do que uma pessoa que engravida antes do casamento. E tem igreja que já expulsa, né? Não, tem gente que usa da fofoca como modus vivendi. É contumaz. Tá sempre destruindo, tá sempre... E uma pessoa dessa é bem tratada muitas vezes. E tá em cargo de liderança, às vezes. Em cargo de liderança. Mas tem alguma situação, então... Porque a sua prioridade vai ser sempre conversar para tentar botar a pessoa, né, em ordem com a palavra. Mas se a pessoa fala, não. Aí chega uma hora que você fala, filho, então... Porque tem uma passagem que dá a entender isso, não dá? Sim. No livro de Coríntios você fala, você... leva, o próprio Jesus também, você vai, exorta, depois você leva mais um, depois você leva para a igreja e depois a pessoa vai embora, né? O que eu penso é o seguinte, a gente pode seguir esse processo e até o ponto de deixar para a pessoa, olha, se você realmente quer continuar assim, você está no lugar errado. Mas não expor publicamente. Existem coisas, Edu, que o contexto da época era diferente de agora. Ah, pastor, então quer dizer que está mudando a Bíblia? Não, vou te explicar. Vou dar um exemplo aqui, né? Hoje em dia tem muita gente que não aceita a pastora mulher. Naquele tempo, as mulheres não tinham nem acesso à educação. Então, como que uma mulher podia exercer um cargo de liderança se ela não conseguia nem ler a Bíblia? Nem a Torá e nem depois a Bíblia. Mas eu pergunto para você, Deus fez o homem para uma mulher ou para poligamia, para várias mulheres? Para uma. E por que a igreja não, durante o período dos reis, Deus não mandou Davi ter uma mulher só? Por que não mandou Salomão ter uma mulher só? O propósito original é criar Eva para Adão. Porque a revelação é progressiva. Você quer ver um outro caso? Deus fez o homem para ser livre ou para ser escravo? Livre.
Então por que que Paulo não prega contra a escravidão? Por que quando ele escreve para Filemão, ele não manda libertar o escravo? Não, ele trata bem ele. Porque ele é uma bênção para mim. Porque eles não entravam em questões que eram circunstanciais e da época, da mentalidade da época, para poder pregar o evangelho. Mas é óbvio que eles sabiam a verdade. Paulo fala sobre liberdade. Como é que um cara pode ser plenamente livre se ele é um escravo, não tem direito a ter propriedade, não tem direito a ir e vir, não pode nem escolher se ele vai casar, se ele vai mudar de cidade. É óbvio que eles sabiam, mas eles não entravam nessa questão para que eles pudessem pregar o evangelho. A questão da mulher é idêntica. A mulher, por que que eu digo isso? Porque se Deus dá o dom espiritual, faria sentido ele proibir o ministério? Existem mulheres que pregam muito melhor que os homens. E na Bíblia tem profetisa também. Profetiza, tem Débora, que foi uma juíza, que julgou. Então, assim, o que eu vejo é que existem pessoas que querem usar literalmente tudo que tinha a ver com o contexto da época. É que nem a mulher, né? Ser desonroso a mulher ter cabelo curto. Aí tem gente que fala que a mulher não pode cortar curto. E por quê? Porque quem cortava cabelo naquela época eram as prostitutas. Tá. Porque se elas fossem pegas em adultério, elas eram apedrejadas. Então elas cortavam o cabelo curtinho. Tá. E durante a noite elas saíam vestidas, escondidas, para ter as relações e não serem pegas. Se tivesse o cabelão lá, era mulher. Tá. Então, assim, você tem que entender o contexto. A mulher, ela não tinha na sociedade valor. Portanto, uma mulher não podia ensinar um homem. Isso era uma questão da época. Segundo, não tinha acesso à educação. Então não podia estudar a Torá, estudar a lei, e depois estudar a palavra. Agora, quando Paulo fala que a mulher fique calada e pergunte em casa, que não fale na igreja, a igreja era dividida, homem de um lado, mulher do outro, tá, o pastor pregando lá, ela não entendeu, falou, bem, o que ele tá falando aí? Atrapalhava a liturgia do culto. Então tem uma série de coisas que a pessoa vai lá e fala, não, mulher não pode pregar. Pô, se ela tem o dom, se ela tem unção, e hoje a sociedade, a mulher pode ser presidente de uma nação e não pode pregar, não pode ser pastorado, dá licença. Tem teologia, tá? Se esforçando, lógico, estudando. Entendeu? Tá. Eu vejo o Billy Graham. O Billy Graham tinha uma filha que era uma baita pregadora. Ele escolheu o filho. O ministério dele acabou. Hoje o filho é ótimo, maravilhoso, mas faz um outro ministério, porque pregador ele não é. Mas e uma mulher, aqui seria um outro cenário. Mulher pastora, beleza. Mulher ser a líder final de um ministério. Você acha que é ok? Ou você acha que de alguma forma, pensando talvez na hierarquia bíblica, negócio de família e tal, que é o marido, Deus... Eu preferia que ela tivesse um cabeça homem. Tá. Tipo, ela é uma pastora, mas não é a que manda, tipo, não é a CEO da... Ela vai exercer o dom, o ministério dela, mas ela... Porque também na prática, mulheres que estão à frente, a igreja tem poucos homens. Ah, tá. Uma tendência. Tá. Eu vejo isso até também como uma questão cultural, entendeu? Agora, essa é uma questão, na minha opinião, fundamental. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus fez do homem cabeça. E a comparação do homem com a mulher é a igreja e o homem é Cristo é a metáfora do homem.